infelizmente, a chuva forte pode voltar hoje ao Rio Grande do Sul e ser ainda mais intensa no centro-leste e no nordeste do estado. Ontem tivemos a divulgação de novos números, um novo balanço sendo atualizado. Número de desabrigados e desalojados pela tragédia praticamente dobrou. Então pensa o seguinte, olha, 395 mil pessoas. É uma cidade, já não é cidade pequena. Dá para chamar de médio porte, uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes? Exatamente. Uma cidade de médio porte. Tá toda desabrigada ou desalojada. É muita gente que tá fora de casa por causa do que aconteceu, do que acontece ainda, no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, 107 mortos, 136 desaparecidos. Mais de 300 pessoas, 374 pessoas ficaram feridas. Voltando com o número de municípios, também é um número maior de cidades que foram afetadas pelos temporais. São 497 municípios no total, no estado do Rio Grande do Sul. Desses, 431 relataram algum tipo de problema ligado ao temporal. E a gente vai agora ao vivo, direto para Porto Alegre, para a capital gaúcha, conversar com Paula Neyman. Todos esses dias tem nos ajudado aqui a traçar um perfil, a atualização do que acontece nesse momento na capital gaúcha. E mais uma vez, Paula, você abre a imagem aí ao seu lado e o que a gente vê é rua alagada. Não dá para enxergar o asfalto aí onde você está agora. Onde é que você está? Qual bairro exatamente? E o que você traz de atualização para a gente? Porque você tem ouvido histórias muito fortes, né? Bom dia. Bom dia a todos. Então, estamos aqui mais um dia nessa cobertura intensa das tragédias aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento, eu estou no bairro Menino Deus, na rua José de Alencar, próximo a um hospital muito importante aqui de Porto Alegre, que é o Hospital Mãe de Deus, que foi um dos primeiros locais, inclusive, a serem alagados quando as chuvas começaram por aqui. Nesse momento também faz bastante frio aqui em Porto Alegre, está cerca de 12 graus, a água está bem fria, bem gelada. Hoje à tarde é para as chuvas voltarem, então a gente está, como tu comentou há pouco, a gente está bem preocupado nesse sentido, porque a gente consegue perceber que mesmo com a baixa do Rio Guaíba, que nesse momento está em 4,77 metros, as águas não estão baixando dentro da cidade. A gente consegue enxergar as pessoas que estão na live, que aqui está ainda muito alagado. A parte mais do fundo, ao fundo da rua, a gente consegue enxergar que está realmente muito alagado por aqui. E uma outra coisa que tem acontecido aqui em Porto Alegre é que ontem foi inaugurado pela prefeitura, foi anunciado, que agora vai ter um abrigo para mulheres e apenas para crianças. Então, só mulheres e crianças serão aceitas nesse abrigo, nesse local, em função de que existem muitos casos de abusos que estão acontecendo dentro desses locais de abrigos. Então, esse local vai ser instalado no Foro Regional do Partenon, na Zona Leste, aqui de Porto Alegre, e também foram contratados serviços de vigilância privada para os abrigos, para que esses abrigos, então, tenham mais segurança. O governo do estado afirma que 6 pessoas foram presas por crimes sexuais nos abrigos, e o Eduardo Leite, então o governador, destaca que as forças de segurança agiram imediatamente, assim como a gente pode ouvir. Os casos de abuso que foram relatados, imediatamente entrou em operação a nossa equipe de segurança, e essas pessoas já foram presas. O que nós observamos são justamente casos que em princípio, lamentavelmente, envolvem familiares das crianças também, o que sinaliza a possibilidade desses abusos acontecerem já anteriormente, e a situação nos abrigos tenha, na verdade, escancarado isso, revelado isso, e dado a oportunidade, inclusive, de ação do poder público. Então, até o momento, a Prefeitura de Porto Alegre contabiliza mais de 13 mil pessoas abrigadas das 140 estruturas aqui de Porto Alegre. Em nível estadual, então, temos 400 mil pessoas fora de casa e quase 70 mil pessoas em abrigo. Então, realmente uma situação muito delicada por aqui. E para além das chuvas, então, e dos cenários catastróficos, também estamos passando por questões de segurança muito sérias por aqui. E que decisão importante é essa, de separar mulheres e crianças nesses abrigos. A gente não queria, que isso tivesse de ser necessário. Mas olha que situação chegamos, a que ponto chega a maldade numa situação assim. Isso é maldade, isso é ausência total de escrúpulos e de se aproveitar de uma situação como essa, de fragilidade, de vulnerabilidade de todos, inclusive de mulheres e crianças. Então foi uma decisão importante, sim.
Paula, em relação ao abastecimento de água, fornecimento de água, né, para as pessoas, isso foi restabelecido em parte da cidade? Você, por exemplo, onde você mora, voltou a ter fornecimento de água? Como é que está essa situação na cidade? Então, eles têm tentado, sim, aqui na capital, auxiliar nesse sentido dos bombeamentos da água para que volte o mais breve possível. Em alguns bairros tem voltado, sim, a água ainda muito fraca, eventualmente turva, em função de todo o tempo que ficamos sem água. Em relação à minha casa, eu estou tendo água por lá, mas tenho abrigado muitos amigos. Eu vou contar para vocês que algumas pessoas têm dormido na minha casa, outras têm ido apenas tomar banho, porque a gente precisa se ajudar nesse momento. Ainda tem muitos bairros, aqui nesse bairro onde eu estou, inclusive no Menino Deus, aqui na rua José de Alencar, parece que tem luz, mas o que está iluminando aqui nesse momento, além do céu, né, que está tentando nascer o dia, é o nosso carro da reportagem, porque na verdade aqui a rua não tem luz e também não tem água. E isso é uma realidade aqui do Menino Deus e de uma boa parte aqui da capital. Então, as pessoas que têm água, como é o caso, como é o meu caso, aliás, a gente tem tentado se ajudar por aqui. Ô Paula, as câmeras obviamente estão apontadas o tempo todo para as enchentes, para Porto Alegre que tá debaixo d'água. Então é isso que o Brasil inteiro recebe. Existe uma Porto Alegre que está funcionando agora? Uma parte mais alta em que você encontra restaurantes abertos, padarias, energia elétrica enfim, há uma Porto Alegre pulsando nesse instante fora desse trecho de enchente? Olha, Megali, acho que pulsando não, porque tá todo mundo muito imerso, né, em tudo que tem acontecido. Mas tem sim uma parte de Porto Alegre que tá funcionando quase que normalmente, com os comércios abertos, com energia elétrica, água. A minha região, inclusive, é um desses lugares. Inclusive, a gente consegue fazer uma marcação de território muito interessante quando a gente faz o corte de Porto Alegre todo. Porto Alegre é uma cidade muito grande, não tanto quanto São Paulo, mas é uma cidade bem grande. E quando a gente atravessa, então, da região central ou da Zona Sul para a Zona Norte, a gente consegue enxergar Porto Alegres muito diferentes. Em algumas partes da cidade, alguns bairros funcionando, pessoas levando os cachorros para passear, como se a vida estivesse quase que na normalidade. Em outros bairros, pessoas que não têm como voltar para casa, os bairros completamente alagados. Então a gente consegue sim encontrar Porto Alegres muito diferentes dentro de uma própria cidade. Bom, tá certo. Obrigado, viu, Paula? Bom trabalho. Havendo novidades, é só avisar. Até mais tarde. Pode deixar, até mais tarde.